E aí, jovens, tudo bem com vocês? Bom, ontem eu fui no LCE, vou deixar até o site aqui na descrição do vídeo. E eu conversei com o pessoal lá, né, com o meu colega Vitor, ele é um dos operadores dos equipamentos. E aí eu falei com ele, nossa, você tem uma gradinha aí para eu tirar umas fotos? E eu queria mostrar para vocês esse vídeo, uma gradinha que a gente usa lá no microscópio eletrônico de transmissão. E é muito legal de mostrar isso porque ela é muito pequenininha. E tem umas coisas interessantes que eu queria falar e queria mostrar isso para vocês nesse vídeo, beleza? Propósito, meu nome é Vinícius Aranda e eu sou engenheiro de materiais. Bom, então só para começar, né? Essa aqui vai ser um teste aí dos vídeos que eu quero fazer. E eu vou começar com esse daqui, então vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu diminuir aqui a minha tela. Vocês vão estar me vendo também. Então essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês são algumas dessas gradinhas aí que eu comentei, né? Essas gradinhas, né, na verdade a gente usa para colocar a nossa amostra dentro do microscópio eletrônico de transmissão. Então, só para vocês terem uma ideia, né, essas gradinhas, elas são deste tamanho, né? Tem aqui a tampa da caneta Bic, só para vocês terem a comparação. Então, tem várias delas aqui, vocês podem ver que elas têm várias cores diferentes, né? E essas gradinhas algumas estão de ponta cabeça, né? Por isso que estão escuras, mas tem essa daqui que é dourada, tem as mais vermelhinhas que são de cobre, tem outras que são mais prateadas, são de outros metais. E são de vários tipos, né? Fica lá no laboratório que o pessoal às vezes vai fazendo as análises e acaba ficando lá como resquício, né? E acho que é legal de mostrar porque dá pra gente perceber aqui já, né? Que elas têm essas coisinhas, né, dentro das grades, né? E o que é essa gradinha, né? Essas daqui, no caso, são as de cobre. Então a gente tem essa parte dourada, né, avermelhada, que é o cobre. A parte preta, que é uma fina camada de carbono. Então a gente tem o carbono toda a parte de baixo, né? E a parte de cobre em cima. E dentro aqui desses espacinhos, que até eu vou tentar mostrar, essa aqui é uma outra, né? Aqui dentro desses espacinhos a gente tem a parte onde a nossa amostra vai ficar. Então essas ranhuras, né, esses desenhos aqui é tudo cobre e vocês podem perceber que tem alguns pontos aqui que não tem mais o carbono, né? E isso é porque a gente manipula essas gradinhas com pinça, então como elas também estão lá dentro faz tempo, então uma bate na outra e essas partes de carbono vão se quebrando, né? Elas vão saindo. Então a gente põe o carbono porque ele é um elemento muito leve, então quando o feixe de elétrons atravessa lá a nossa amostra, ele vai atravessar e não vai ver, né? A gente não enxerga o carbono. A grade de cobre a gente percebe, mas a grade de carbono a gente não consegue perceber porque o feixe é muito energético e atravessa essa fina camada de carbono. E aí a fina camada de carbono é só para sustentar a nossa amostra ali. E o que a gente põe aqui dentro, né? Só para vocês entenderem, eu pego uma amostra, que é um pó bem fino no meu caso, né? Se tiver um material em bulk, eu iria pegar esse material, macerar ele, né? E depois de macerar ele, deixar um pó bem fino e colocar dentro de um Eppendorf, né? Que é um pininho. E dentro desse pininho eu iria adicionar álcool isopropílico. Aí a gente tem uma máquina lá que é de ultrassom, então ela vai ficar chacoalhando esse pó dentro do álcool. Depois de um tempo, né, dentro dessa máquina, eu tiro ela e pego como se fosse um conta-gotas e pego só a parte superficial ali do álcool, né? Pego esse álcool e vou pingar dentro de uma gradinha dessa, em cima de uma gradinha dessa. Então vai ser só um pouquinho de material que a gente vai ter e vai ser só o pó mais fino que tiver. E esse pó fica dentro aqui dessa gradinha, né? E a gente leva ele para transmissão para analisar. E realmente geralmente são partículas extremamente finas e quando a gente dá zoom, né, lá no equipamento, a gente vai ver que às vezes elas estão um negocinho de nada, né? A gente consegue ver, acho que é uma coisa mais ou menos assim lá no microscópio, né? E a gente consegue ver que tem algumas pequenas partículas, elas são extremamente pequenas e
Obviamente, quando a gente vai dando as magnificações, a gente consegue enxergar melhor. E eu mostrei para vocês essas daqui, né, que é uma de cobre, e essa outra aqui, que era uma dourada, e elas são de metais diferentes, né? Essa daqui, essa dourada, ela é de ouro, então o princípio é o mesmo, a parte de cima é ouro, a parte de baixo tem o carbono, e aí ela tem os seus espacinhos. E aí a gente tem essas grades diferentes de ouro, de cobre, porque muitas vezes tem pessoas que vão analisar materiais que são a base de cobre ou a base ou tem algum outro elemento, e aí é necessário que a gente consiga diferenciar o que é do cobre e o que é o cobre da liga e o cobre da grade. Então, para evitar esse problema, a gente pode usar uma grade de ouro, por exemplo, ou até de outro material que não seja o mesmo material da sua liga. E aí a gente leva esse material dentro dessa gradinha lá para a transmissão. Tem uma outra técnica também para avaliar, né, sem ser o pó. Vamos supor, se eu quisesse analisar o material em si, né, uma chapinha, ele teria que ser lixado bem, tipo, a espessura extremamente fina, né? E depois da gente ter uma espessura muito fina, de alguns microns, a gente leva para um equipamento que vai fazer um furo. E aí é só nesse furo, nas bordas desse furo, que a gente vai fazer a mesma análise que a gente consegue fazer aqui com a gradinha. No caso, a gente usa esse pozinho fininho que fica no álcool, porque é os pós que vão permitir com que o feixe atravesse ele. Se for algum pozinho um pouquinho, alguma partícula ali, né, do pozinho que está lá muito mais grosso, o feixe não atravessa e a gente não consegue fazer análise. Beleza, meu povo? É isso, queria trazer essa informaçãozinha para vocês. Ah, detalhe, uma gradinha dessa, né, lá no nosso equipamento, custa mais ou menos R$200. Então, um negocinho desse aqui custa R$200. Pode não parecer, é realmente muito pequeno, né? A gente fala coisinha aqui, né? Acho que é menor do que essa parte aqui da caneta, né? Da tampinha da caneta, custa R$200. Então, realmente é uma coisa muito delicada e infelizmente é caro mesmo. Beleza? Queria agradecer você que chegou até aqui, né? Pedir para você se inscrever, curtir e assinar o canal, caso não seja inscrito, e obviamente ativar o sininho. Você pode compartilhar aí esse vídeo e também pode colaborar através do Pix que eu vou deixar aqui no cantinho. Beleza? Muito obrigado e até mais.